Solim, Somayal Russell. Vamos aqui cumprir as 69 semanas do profeta do Navim, Dayal Nu. Chamaram de Daniel, é Dayal Nu. Vamos cumprir as 69 semanas dele. Porque as 70 semanas, a última semana, nós cumprimos, né? E a Rússia cumpriu. Que foi um tempo, 2 tempos, 3 tempos. E metade de um tempo. Mas metade de um tempo, 5 tempos, 6 tempos e 7 tempos. Os 7 anos já cumpriu. A última semana do Messias. Agora vamos cumprir as 69 semanas do Navim, do profeta Dayanu, destinada ao povo de Dayanu. Ao povo de Dayanu, ao povo que acredita em Yahushua, a mim. Aí eu digo, e vamos cumprir ela, né? Das 69 semanas, aí vai vir a 68, a 67, a 66, a 65, a 64, a 63, a 61, a 60, assim por diante, até zerarmos, até chegar na primeira semana do profeta Dayanu, do tempo do exílio em Babilônia, né? Onde dei a ele a visão dos tempos finais. Aqui vamos cumprir diligentemente e selarmos a profecia, né? Simplesmente ir ao rosto, né? Então foi um tempo de 70 semanas, né? 69 semanas destinadas ao povo de Dayanu, que são 483 anos. Uma semana a 7 anos, podemos dizer que são 483 anos, né? Destinada, 483 anos. Mais os 7 anos vai dar 490 anos destinado, 490 anos destinado à plenitude do povo Yahudim, finalizando com a vinda de Yahushua, o seu Messias, o seu grande rei, seu grande governador. Eis-me aqui, humildemente. Estou aqui. Então, e foram esse tempo destinado ao povo de Dayanu. Aqui estou, o grande rei das nações. E vamos selar assim o livro da lei cumprindo as 69 semanas do povo Yahudim, espalhado por toda a terra, que ainda se encontra exilado em Babilônia. É a libertação total do povo. É comigo. Cumpri a lei, cumpri o dízimo, cumpri as ofertas, e agora eu venho. A nossa vida, ela é de trás para frente. Agora eu vou chegar lá no início do exílio em Babilônia, como foi. Correto? Eu vou desfazendo todos os nós, todos os laços que foram feitos para o meu povo. Correto? Então, eu cumpri a imersão, né, o batismo, cumpri a lei, cumpri o sacrifício, cumpri as cumpri os protocolos da lei, né? O cerimonial. Então tá tudo cumprido. E vou chegar nas 69 semanas para finalizar assim as nossas tarefas. Eu quero mostrar como estou, né? Estou assim, né? Estou com essa camisa do guerreiro. Quando tudo começou aproximadamente, né? Ela existe ainda. Eram 3. Sobrou essa camisa. Eu estou com essa camisa, né? Para vocês terem uma visão. O que está acontecendo aqui. Porque aqui não é um fantasma. Aqui é um ser humano. É um homem. É algo que está aqui, né? Aqui não é nada de inteligência artificial. Aqui sou eu mesmo. Aqui está a camisa do guerreiro. Olha como ela ficou, ó. Passou em Al-Husalaim, passou em Al-Hudá, passou em Ben Almin, né? Passou em todo o sul, passou no acampamento de Yahushaf, de Yahushua,
Minas, lá tudo começou e ela rodou o mundo inteiro, rodou o Brasil inteiro no meu corpo, rodou todo o Yaossoro, nas minhas lutas, nos meus combates, nas minhas guerras. Ela ficou assim, de tanto lutar. Ela está assim. Ela não está suja, ela está limpinha. Dormi com ela, hoje está limpinha, mas aqui são as marcas da guerra. Ficou os escombros e eu venci. E aqui sobrou. E aqui eu estou com esse manto, com esse tefilá. Estou com esse tefilá aqui, ó. Ó, tá vendo? Estou com esse tefilá aqui. Eu estou com esse manto azul aqui. Roxo, né, lilás. Quando tudo começou também, eu estou aqui com ele, né? Então, eu estou aqui, ó. Estou com esse e com essa vestimenta, né? No meus ombros, no meu lombo. E, e estou com esta fita. Estou com essa coroa na cabeça. Estou com essa coroa na cabeça aqui, né? Coroa preta na cabeça, né? Então, estou com essa coroa também. Vocês veem que não é nada de inteligência artificial. Aqui não tem nenhum artifício. Não uso nenhum aplicativo de internet, não. Aqui é real, é natural. O Messias não poderia ser uma inteligência artificial. Deveria ser humano. Necessariamente humano. Então vamos dar início, né, a essas 69 semanas, né? Hoje começamos as 69 semanas, né? Queremos cumprir todas. Então agora é a 69 semana, né, do profeta Dayanu, destinada ao seu povo, né? É aqui comigo, né? Vamos começar as 69 semanas, né? Então, Iau cumpriu uma semana, Iau cumpriu uma semana, a 70 semana, a 70ª semana, 70 semanas já foi cumprida por mim. Já cumpri as tarefas, né? De um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo, né? O início da semana e depois o fim da semana, né? 5 tempos e meio, 6 tempos e meio e 7 tempos e 7 tempos, correto? E 7 tempos, que vai dar os 7 anos do Messias. Isso já foi cumprido. Essas tarefas. Então, a última semana, né? Referente à salvação do Messias. A salvação do Messias. Aí vem, agora inicia-se o cumprimento das 69 semanas do povo de Dayanu, do profeta chamado de Daniel, né? E ao russo me chamaram de uma série de nomes, né? Me chamaram de uma série de nomes, né? No cristianismo, no hinduísmo, no budismo, no islamismo, no protestantismo, no cristianismo, né? No catolicismo, o que for, no espiritismo, nos centros de Umbanda, todas as religiões africana, afro-brasileira, né? E todas as religiões, os hinduísmo, os hinduísmo, nas Ásia, né? No continente asiático, nas Índias, continente africano, nesse mundo novo, né? Me deram um bocado de nome, né? No Oriente Médio, no Ocidente e no Oriente, me deram um bocado de nome. Não vou brigar com o homem. O meu nome é Yahushua. Eu estou aqui. De todos os nomes que me deram, né? Alegórico, o que se encaixou na forma no Yahushua, no meu corpo, no meu DNA, é Yahushua. Aqui está a mão de Yahushua. Aqui não tem inteligência artificial nenhuma. Aqui é puro, é natural. Aqui estão as duas mãos de Yahushua.
Um nome sem mão não diz nada. Um nome sem boca não diz nada. Um nome sem corpo não existe. Mas agora temos a pessoa e o nome. Nós temos o Criador, e temos o corpo do Criador, e temos o povo do Criador. Isso é importante. Eu estou direcionando esta palavra ao povo do Criador. Vamos iniciar o serviço. E aqui estou com o livro da vida, irmãos. Finalizando assim as 69 semanas. Começando de trás para frente, né? A minha vida era de trás para frente. Eu estou na caminhada, unido com vocês, até chegarmos àquela estatura que somos completamente, né? Estamos crescendo. É uma árvore evolutiva. Até alcançarmos a nossa estatura normal, correto? Vocês me conhecerão verdadeiramente como eu sou. Então vamos iniciar. E sabemos que Roma é uma grande abominação. Hoje estou fazendo de pé, viu? Aqui é a altura do meu peito, ó. Aproximadamente o quê? Um metro e... Aqui é 1,65 m aproximadamente que eu tenho, né? Parece que é isso, né? 1,65 m, né? Que dá o 12, né? 6 e 5, 11, mais 1, 12. Né? 1,65, eu penso que é 1,65, né? Deve ser isso. Então, aqui é a altura do meu peito. A mão passa para cima, né? Então, estamos aí, vamos lá. E sabemos que Roma é uma grande abominação, pois é homicida desde o princípio de sua fundação, e foi gerada em troca de muito sangue humano e de muita matança. É o Criador. É o Criador. E Yahushua é o Criador. Podemos dizer que é o único Criador, único legislador. Legislador, aquele que confecciona as leis. Ou aquele que criou todas as leis naturais do universo. As leis naturais do universo. Tudo que você vê, existe a lei de funcionamento. E tudo funciona de acordo para a harmonia eterna. Existem as leis naturais. Por isso que eu deveria vir naturalmente, na forma de um homem, não em outra forma. Cumprindo as leis universais naturais. As leis naturais do universo. O Criador de nossos antepassados, Abraham, Yahutizak e Yahukaf. Egito, conhecido popularmente como Egito, que é a terra do homem preto, né? Aí, popularmente como Egito. Yalchoru é a nação eleita, que é composta pelos que esperam e creem no Mehushai. Então, o que é Yalchoru? O que é a nação eleita, Yahushua? É qualquer nação, é qualquer povo, é qualquer ser? Não. Necessariamente são os que esperam e creem no Yahushua. Não somente os que esperam. Veja bem, todos esperavam o Messias. E muitos aqui dormem que esperam ainda. Aí, a lei aqui, ela diz bem claro, a lei do livro da vida. Ela diz que Yalchoru é a nação eleita, pronto, escolhida, que é composta pelos que esperam e creem no Mehushai, no Messias. Então, aqueles que esperam, você está esperando, mas que creem. Quando você vir o Messias, você tem que crer. E você me viu e você não creu, então
Você não esperava a mim, esperava por outro. Então, a sua caminhada foi em vão, porque outro não virá além de mim. Então, isso, isso aí confirma muito bem a imersão, o batismo, né? Quem for batizado, quem for imerso, né, será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Então, o que, o que adianta ser batizado se você não crê? Se você não crê, com o batismo e tudo, com imersão e tudo, você vai ser condenado. Então não adianta ser imerso e não acreditar a mim, não crer a mim. É melhor você crer em mim, porque quando você crê em mim, você já é imerso no fogo, no meu ruha, e pronto. A água já é a minha palavra que está em ti, e você ouve. Então tem essas duas condições, os que esperam e creem. Quando eu chego, você tem que crer, porque quando eu chego e você não crê, não adianta. Existiu uma mulher islamita, que ela disse assim, quando o Messias vier, ela colocou o nome blasfemado, né? Aí eu digo, quando Yahushua vier, ela diz, quando Yahushua vier, nós vamos crer nele, nós vamos seguir ele. Ela disse muito interessante, e eu estou aqui, é hora de vocês me seguir, acreditar a mim. Para cumprir o que saiu de tua boca, a profecia. Então, ungido, Mehussi Raio, é ungido Yahushua, o rei Yahushua. Muriu é uma palavra do hebraico arcaico que significa rei, dono, marido. Esse rei, dono, marido, no sentido de dono, marido aqui, não no sentido de escravizar, é no sentido de prover a sua subsistência espiritual. A sua subsistência espiritual, a sua condição de vida eterna. Essa condição de dono e de marido, né, foi muito corrompido, né? Ah, eu sou seu dono, eu sou seu marido, e criou uma série de impropriedades humanas, né? Uma série de domínio exacerbado. Então, eu venho quebrar isso. Eu venho dizer que que esse dono e esse marido é na condição de liberdade. Eu estou te trazendo você à liberdade. Tá? À liberdade. Então eu vou quebrar esse paradigma dessa prisão que o sistema gerou na sociedade, né? E eu venho de forma diferente, né? Então aqui eu estou trazendo a verdadeira imagem do que é um dono, do que é um marido. Não é esse que o sistema criou, é diferente. O marido e o dono é aquele que senta, ensina, dá os seus ensinos, ouve, vê os seus desejos, as suas vontades e diz: você tem a sua liberdade. Você tem a sua liberdade. Você pode viver a sua vida tranquilamente, sem se prender totalmente em mim. Eu estarei contigo aonde tu estiveres. Fique tranquilo, fique tranquilo, meu filho, a minha filha. Misaim é Adamá. É a terra do Egito, onde o povo de Urim foi escravizado por aproximadamente 400 anos. Urim é o Criador eterno na forma plural, onde se refere à existência em um só ser nas pessoas do Yahuwah, o Pai, na pessoa de Yahushua, Rabor, o Filho. Então, Oruha. Então, o Criador eterno na Urim, é o Criador eterno, é Yahu na minha pessoa, pela palavra, né? Do Filho. Então, a expressão verdadeiramente de Yahu você verá em mim. Yahu e Yahushua, você verá em mim. Tá? É a verdadeira expressão que você verá é esta, em mim.
verdadeira expressão que você verá é esta, é mim, é Yahushua, né? Essa é a verdadeira expressão que tu verás. De Yahweh é quando você quiser ver Yahweh, você lembra de mim. E quando você vai pedir, oi Yahweh, me dá isso, me dá aquilo, lembra-se de mim, que eu estou aqui, correto? E você aí vai fazer o que você necessita. Eu estarei contigo. As suas mãos serão as minhas mãos, os seus pés serão os meus pés, a sua boca será a minha boca. Não temas, que eu estarei contigo. Então, vamos dar continuidade. O Rim é o Criador eterno, na forma plural, onde se refere à existência em um só ser nas pessoas do Yahuwah, o Pai, e na pessoa de Yahushua, Rabó, o Filho. Tanto faz, o Filho em Yahu e o Pai em Yahushua. Tanto faz, o Filho e Yahushua, o Pai e Yahushua, o Filho e Yahu. Isso aí não faz diferença. Porque tudo nasce pequeno e cresce. E tudo é tão grande que vai diminuindo, diminuindo e chega ao ponto de ser submergido na terra. Você cresce pequeno e chega à estatura máxima. E você chega à estatura máxima e diminui a estatura mínima e vira uma semente. Então isso não importa. O sentido da vida é esse. Não existe nem fim e nem começo. O fim pode ser o começo? Pode. E o começo pode ser o fim? Pode. Ou vice-versa. Não se preocupa com isso. Você vai lá, você volta, você volta, você vai. É assim a vida. Na travessia do Mar Vermelho, as águas do mar foram abertas por Yahweh Elohim, ou por Merusha. As águas do Mar Vermelho foram abertas por Yahweh Elohim ou por Yahushua? Por mim ou por Merusha? Quem você acha que abriu as águas? Foi eu ou foi Merusha? Por Merusha, porque creu e passou o mar da escravidão. Não foi eu que abri o mar, foi Merusha, porque ele creu. Se ele não cresce, se ele não tivesse crido, o mar não teria sido aberto. Se você não crê em mim, o seu mar da dificuldade da sua vida, da sua travessia, não vai ser aberto. É necessário eu crer. A primeira honra que um homem recebe de mim é quando crê em mim. Aí o mar se abre. Você tem crença sua em mim aí, dentro de você? O mar seu será aberto. Por você mesmo, por você mesma. Você verá como o mar vai se abrir para você. Não se esqueça que eu estou em ti. Eu cheguei a dilacerar o meu levinho, o meu coração, na minha expansão absurda, estrondosa. E gerei todas as coisas. E me contraí ao máximo, ao estado mínimo, num ponto, que é você. Eu estou em você, nessa pequena semente que está sobre a terra. Você, não temas. Yahurim mandou que Faraó e seu exército entrasse nas águas do Mar Vermelho. Foi aberto por Merrussa. O mar foi aberto por Merrussa, porque creu e passou o mar da escuridão. Yahurim mandou que Faraó e seu exército entrassem nas águas do Mar Vermelho. Eu mandei que Faraó entrasse? Não. Eu não convidei ele para sair do Mizraim. Ele não quis. Foram 400 anos anunciando, ele não aceitou nada. Aí, nesse tempo de 400 anos, quantos faraós passaram, hein, gente? Foram muitos, né? Foram 4 faraós, né?
Não foi um só, né? Foram muitos, né? Dizendo que cada um viveu 100 anos, quantos faraós passaram ali? Foram muitos. Foram 4 para 5 reinados de faraós, de governo, não? Depois que Yahushua veio a óbito, né? Passou um tempo, né? Começou-se a cobrança de impostos, né? Como está hoje na Terra, né? O mundo vai ser do mesmo jeito, gente. Eles vão te extorquir ao máximo. O sistema vai tirar tudo que você tem ao máximo. Tudo você vai ter que pagar. Já é assim. Se você não pagar, você não come. Ou então, a não ser que você produz comida. Você tem que aprender a produzir comida. Você tem que aprender a se sair um pouco do sistema. Né? Você tem que educar a sua boca, o seu estômago. Não é isso? E ir deixando o sistema aos poucos, né? Vai deixando. Então, o convite foi feito a ele de entrar num acordo com o meu povo, deixar o meu povo sair. Meu povo tinha cumprido ali o seu serviço, as suas tarefas. Não precisava mais de ficar ali. Era só acertar com o meu povo, tudo que era do meu povo. Ele não queria acertar, ele queria roubar. Ele não queria dar o que era do meu povo, ele queria que o meu povo saísse sem nada. Isso aconteceu e acontece atualmente. Então se sai do sistema. É claro que não. Então, Yahushua, mandei que Faraó e seu exército entrassem nas águas do mar vermelho? É claro que não mandei. Então, Yahurim não matou ninguém. Então, Yahushua, eu não matei ninguém. Eles ficaram submergidos nas águas. Abrir um processo contra as águas. Quem sabe elas vão te ouvir, elas vão chegar nas suas audiências. Você sabe qual água é? Não sabe, né? O homem que faz suas escolhas e termina por se prejudicar a si próprio e depois tenta se justificar buscando um culpado e acaba por atribuir a Yahushua toda a culpa por todos os tipos de males causados pelas próprias ações erradas dos próprios homens. Então todos buscam, né, culpar a Yahushua, o Criador, por todos os seus enganos, né, por todas as suas contradições, né? Isso é muito importante, né? O homem que faz as suas escolhas e termina por se prejudicar a si próprio e depois tenta justificar buscando um culpado e acaba por atribuir a Yahushua de tudo que ele tentou culpar, isso, aquilo, para os seus insucessos, para os seus dramas. Ele vai apontar, a culpa é de Yahushua, é do Criador, que deixou a desobediência entrar em nós. Você vai chegar nisso. Esqueceu da liberdade que eu tenho? Que eu dou a vocês? Por que nós abrimos os olhos? Vocês estavam com os olhos fechados. Você estava fazendo tudo quanto é orgia com Satã, né? No mundo de Satã. Usurpado. Você está na maior orgia. Aí abri seus olhos. Vocês comeram o fruto, não foi? Eu abri seus olhos. Falei assim, olha onde é que vocês estão aí, ó. Olha aí onde é que vocês estão. Olha a situação que vocês estão aí. Os olhos foram abertos porque vocês enxergou
A podridão que vocês já estavam, né? A podridão. A podridão que vocês estavam. Aí eu abri os seus olhos, assim, ó, o sistema aí, ó. E agora que eu tô mostrando, eu abri os olhos de vocês. Ó o sistema aí, gente, ó. Ó, é o mesmo que Satã. É o mesmo que lá no jardim, né? É o mesmo no passado, né? Eu abri os olhos de vocês. Os olhos foram abertos. Depois que os seus olhos foram abertos, aí sim que eu me apresentei para vocês. Aí eu me apresentei. Aí eu fui ter uma conversa com vocês. Vocês já estão sabendo aí o que está acontecendo? Vocês estão vendo? Vocês têm a consciência aí o que está acontecendo? É o mesmo que eu falo. Vocês têm a consciência o que está acontecendo na Terra? O que vocês estão fazendo? Vocês têm a consciência? Eu estou abrindo para vocês. Vocês estão enxergando o que vocês estão fazendo na Terra? Quanta atrocidade vocês estão praticando? Tanta mentira, tanta covardia. E lá estava daquele jeito, gente. Lá é agora, tá? Lá é agora. O que é o fruto proibido, gente? O que é o fruto proibido? O fruto proibido aí é o Russo, ó. Sou eu? Sou eu? Quando eles comeram, a mulher comeu e deu para ir pro homem. Falou assim, ó, é o Russo, tá? E agora? O que dá? É o Russo. Não é esse aí não, ó. Esse aí é falso, que nós estamos adorando, que nós estamos sentando no colo dele, que nós estamos aí cantando para ele, que nós estamos escravos dele. Gente, nessa altura já estava uma escravidão profunda. Estava escravidão profunda. Eu estou fazendo esse contraditório para você entender. Estava uma escravidão profunda. Né? E esse que se tornou o fruto proibido, na realidade, é esse aqui, ó. E é o roxo. Sou eu. Se tornou o fruto proibido. Aham. Aí os olhos foram abertos e ai, ai, ai. Esse aí, aquele é o Criador mesmo. Gente, e nós desprezou tanto ele, e ele é o Criador. Porque se você comer do fruto, você será igual a ele. Mas quem que é ele? A mulher perguntou, quem que é ele? Uai, ele, aí teve aquela conversa. Uai, ele é o Yahushua. Porque Satã me conhece. Antes que houve a materialização, né? E os olhos foi aberto ali, houve a materialização, né? Ali houve a materialização verdadeiramente do homem, né? Nesse tempo aí, mas esse tempo, gente, é um tempo grande, não é um tempo pequeno, né? Você acha que é um tempo pequeno? Não, é um tempo grande. Houve a materialização, né? Né? Aí verdadeiramente, né? Eles se tornaram, seres
seres como verdadeiramente é o Criador. Mas só que se tornou um ser mortal, um ser que ia à decadência. E necessitam de voltar àquele primeiro estado em que estavam. É agora comigo. Quando eu mesmo venho cumprir essa decadência humana. Eu venho cumprir essa decadência humana. Então houve ali, né, o sistema todo estava ali, né? E o sistema sabia-se que eu e a Rússia sou o criador. Porque ele veio antes do homem, gente. Ele veio antes da materialização. O sistema é antes da materialização da carne. Houve a materialização ali, quando os olhos deles foram abertos. Aí os olhos foram abertos. Aí eles olhou, só. Nós temos forma, nós temos corpo, nós temos sentido. Agora estamos verdadeiramente num mundo aonde devemos nos proteger. Devemos nos agasalhar, sentimos frio, né? Pinóquio. Exatamente, Pinóquio. Se tornaram humanos. Aí Satã, nesse momento, também se torna. Nesse momento também. Nesse momento também se torna. O sistema se torna humano. O sistema se torna humano. E vai a escravizar os humanos. E para que eu venha a libertar os humanos do sistema, eu tenho que também me materializar. Eu tenho que comer do fruto da materialização. E os meus olhos verdadeiramente foram abertos. Quando foi aberto? Quando eu comi do fruto proibido. E a Rússia? Qual é o fruto proibido hoje, gente? É a Rússia, é muito claro. Sou eu. Há 10 anos atrás, eu pronunciei o nome ao russo, eu fui proibido de pronunciar o meu nome ao russo. Isso no âmbito familiar, na sociedade. Eu tive que me esconder. Eu tive que me esconder por causa do nome, porque era proibido. E até agora é. Que é o nome que traz o conhecimento do bem e do mal. Porque no nome está a ciência. Vós sereis como Yahushua. Vocês terão o quê? O conhecimento do bem e do mal. Vocês terão noção. Vocês terão discernimento do mundo espiritual. É aí que entra. O sistema deixou de existir? Não, ele continuou. Estabeleceu até agora, escravizando. E quando ele escraviza tanto um homem como uma mulher. E nisso a sua semente, a sua geração. Porque ali houve no sentido de verdadeiramente procriar, gente. Gerar filhos e filhas para o sistema, para a escravidão. Não é assim que os homens fazem, gente? O sistema não faz isso? Não enche uma nação e deixa
E ali eles vão aliciando o povo, para o povo servir para eles. E depois, quando não tem muito povo que trabalha, né, eles vão e eliminam. E aqueles que não vão querer servir eles matam também. Assim era. Portanto, quando eu cheguei, eu disse, ô, oi aí, como é que tá aí? A parada aí. O que foi? Você está tudo escondendo de mim? O que foi? Eu nunca coloquei isso em vocês, eu nunca disse que isso é pecado. E por que vocês estão assim? Então, aí o sistema tinha entrado neles, gente. O sistema do pecado. Os dogmas entrou neles, aí. Entrou neles. Aí eles começaram a entrar num sentido de julgamento. Ah, isso não pode, aquilo não pode, isso é pecado. Mas eu não disse nada para eles. Isso, o que foi? Mas eu falei nada para vocês. Ah, você tá pelado, é? Bom, mas que tem? Ah, não, mano, eu tô com vergonha, tô pelado. Ah, mas gente, que é isso? Que coisa. Aí não tinha como mais, né? Tirar deles esse sistema. Naquele momento, não. Não tinha como. Eles mesmos deveriam, por si só, tirar o sistema de dentro deles. Tirar toda a essência do sistema. Porque como eles comem o fruto, gente, esse fruto, porque e a roxa é completo, eu sou completo. É por isso que eu falo com você. Eu conheço a escuridão e conheço a claridade. Eu conheço a vida muito bem, conheço a morte. Eu conheço o mal e o bem profundamente. Ambos. Vocês observar os meus vídeos, vocês vão saber. Por isso que Yahushua consegue, né, governar os universos, os mundos, por causa dessa ciência que há em mim. E o homem agora é como a mim. Ele dever-se-á optar, ou continua escravo de Satã, ou vive em liberdade comigo. É simples. Mas isso é um livro muito extenso que, com o tempo, vou te mostrar pessoalmente isso. O tempo aqui ele é curto para eu te mostrar tudo o que ocorreu ali. Não foi uma coisa assim, gente. Então, come esse fruto e tá pronto, acabou. Não é assim. Isso, naquele tempo lá, gente, já havia muita humanidade. Isso aí é simplesmente uma amostra que eu tô tirando para você. E pensa bem, naquele homem, naquela mulher, já tinha o sentido de toda a gestação da humanidade. Era milhares de seres, gente. E em Satã havia também uma infinidade de seres que optaram em, em dar força ao sistema que foi criado para a escravidão humana. Então, isso agora você pode entender melhor como está o mundo. É isso que está. E mediante isso, eu apareci no mundo. Eu estou aqui, eu chego. Está o homem e a mulher, está o sistema, está sastando, tá? Aí eu chego, eu estou aqui. Para auxiliar vocês. Quando eu cheguei ali, naquele momento, não foi simplesmente para você vai morrer, você vai, não. Para julgar, não foi isso. Eu não fiz um julgamento, não. Assim, no sentido, não. Eu simplesmente,
Eu simplesmente, eu simplesmente, eu exerci a minha misericórdia. Porque como que eu exerci a minha misericórdia? Porque eu estava no homem e na mulher. E verdadeiramente eu estava no fruto também. O fruto proibido eu estava. Isso é por causa da minha consciência cósmica, da minha expansão, do modo de estar em todos os lugares. Porque se eu não estivesse naquele fruto proibido, também eu não teria o antígeno, um soro para curar o veneno da serpente. Eu tinha que curar. Eu tinha que manter o homem ainda no ponto de ouvir-me em pé e não morto. Foi quando eu ainda os encontrei e eles puderam me ouvir. Eu cheguei a tempo. Mediante ao soro mesmo do fruto que eles comeram, mas que eu evitei que fosse tudo para as correntes sanguíneas, chegasse no cérebro deles e matasse eles completamente. E eles puderam me ouvir, porque senão eles não me ouviriam. Eles custou me ouvir, custou, mas ainda depois me ouviu. Estava muito perrengue, agora é o mundo. O mundo está me ouvindo pouco, muito pouquinho, muito pouco, mas pode me ouvir mais. Porque eu cheguei a tempo. Se eu demorasse a chegar a mais tempo, gente, se eu não tivesse vindo há 10 anos atrás, em 2016, esse mundo já estaria todo destruído. As pessoas, não existia mais ninguém na Terra, nada. Era o caos. E eu cheguei para. Oh, tô aqui, ó. E as palavras que eu fui trazendo, é um soro que eu fui curando a terra. Eu fui curando os povos e as nações. Eu fui dando a minha vida para curar. E quando eu me apresentei para eles, eu não disse que eu não estaria com eles, eu estaria. Eu auxiliaria na luta. Então, por isso que ficou essa guerra, o sistema para tirar da mente humana o meu nome, a essência do meu nome, que sou eu, a minha pessoa. Que mesmo nesse fruto proibido que é o sistema, nesse mundo acelerado, esse mundo dissimulado e esse mundo perturbador que existe, eu estou no meio dessas perturbações. Se você observar, eu estou na sua grande dificuldade, na sua grande desarmonia, no seu grande combate. Se você me procurar lá no fundo, no fundo, no fundo, eu estou. No fundo das suas lágrimas, das suas angústias, da sua tristeza, da sua derrota, eu estou. E também na muita sua alegria, se você der um pouco de sensibilidade, você vai ver que eu estou. Você ainda não está sentindo, mas eu estou. E eu estava naquele momento dele. Eu estava naquele momento de euforia que eles estavam, né? Daquela grande descoberta, aquela euforia. Nós temos isso, temos aquilo, nós temos essa inteligência artificial aqui, nós podemos fazer isso, eu posso me apresentar de diversas maneiras, de diversas formas, né? Agora, e eles estavam naquela eloquência, né? E eles estavam naquela eloquência. E lá eu estava, porque eu estava com eles ali. Eu sabendo que eles necessitariam de mim. E quando eles entrou em profunda decadência, em profundo caos, né? Por que eu estava naquela eloquência deles? Porque naquela overdose que eles estavam ali, eles tomaram uma overdose, gente. Eles injetou uma overdose de heroína na veia que foi fatal. Eles, eles meteu o narizão no pó ali que foi fatal.
e misturou com todo tipo de álcool, de bebida forte. Estava naquela maior orgia, mas eu estava ali ainda, e quando eu estava ali, eu permanecia em vida, eu estava só remoendo, eu peguei eles no chão, os dois no chão, os dois todos arrebentados, a raça humana, a humanidade. O sistema tinha acabado com eles, né? Destruído eles, é o que está acontecendo agora. Aí eu estava ali, né, mantendo eles em vida, né, e naquela euforia que eles estavam, né, tá naquela euforia, né, e eu estava naquela euforia também, eu estava ali observando, e quando eles chegam na grande decadência, eu me apresentei, opa, estou aqui, gente, ó, né? Aí eu saio daquela euforia deles, e eu me ausento, e vou para o meu estado de urrim, e vem, e me apresento para eles, para julgar eles, para dizer, não, senhor, aconteceu isso, não, tá, mas agora nós vamos ter que recomeçar. Nós vamos ter que recomeçar, né? E eu dei as minhas sentenças, que eu achava necessário, né? Né? E o que o sistema faz? Alimentar do pó, ele rasteja, alimenta do homem, de escravizar o homem, é isso. Aí você tem que tomar cuidado, né? Mas vamos fechar esse livro aí, gente, porque ele é muito vasto, né? Então aí você vai poder pensar em uma série de coisas aí do que o Yahu já falou. Eu não tenho tempo devido aqui para estar esticando esse livro, viu, gente? Esse livro é muito grande. Isso me faz, isso me faz é um desgaste muito profundo, é uma volta no túnel muito profunda para mim, né? Então, quando eu fiz aqui, eu fui a bilhões de anos atrás, gente. Bilhões de anos atrás. Eu voei agora, eu entrei no túnel do tempo, minha mente, há bilhões, bilhões de anos atrás, para te trazer essas informações. Aí eu tenho que voltar aqui agora para me recompor, porque senão eu vou e fico. E eu não posso ficar ainda lá no núcleo do meu átomo, eu não posso, eu tenho que estar nas periferias, nas camadas da eletrosfera, para aglutinar os meus elétrons que eu necessito aglutinar para buscar para o meu núcleo novamente. Então eu tenho que voltar. Vamos lá? O homem que fez suas escolhas e termina por se prejudicar a si próprio. E depois tenta se justificar buscando um culpado. E acaba por atribuir a Yahweh toda a culpa por todos os tipos de males causados pelas próprias ações erradas dos próprios homens. Isso Yahweh não pode impedir, por saber respeitar a vontade do homem, mas Yahweh pode aconselhar. Só que na maioria das vezes os ouvidos dos homens se fecham para não crer em Yahweh, o Tzaldok, o Tzavoyal, o Senhor maior. Então, antes de acontecer tudo, gente, com a humanidade, eu aconselhei, eu sentei com eles, conversei, falei, ó, o mundo é assim, né? Vocês estão aqui, esse mundo é vasto. E vocês têm que se atentar a mim. Vocês vão ter as dificuldades, vão. Mas se voltem para mim. Se esquecer de mim totalmente, vocês serão uma presa muito fácil. Então, quer dizer, eu aconselho. É igual atualmente, estou aconselhando bastante, né? Aí depois, os que não derem ouvido, vão passar por um processo muito doloroso na Terra, né? Então, e eu venho aqui nas 69 semanas, né? Essas 69, as 70 eu já passei. Eu já estabeleci o plano de salvação, gente. Eu cumpri para vocês a lei, né? Cumpri a lei dizendo para vocês, né? Vocês é capaz de cumprir a lei e sair vivo. Então, se vocês virem, gente, vocês já cumpriu toda a lei. Vocês não estão vendo. Pode sair desse sistema de escravidão aí, ó, religioso,
e pular fora. Aí, Rocha, eu não estou em nenhum sistema religioso. Você está assim. Você está. Ah, eu estou cantando funk, mostrando isso, mostrando aquilo outro, rebolando, baixando. Eu estou cantando sertanejo, o pagode, o samba. Eu estou cantando música erudita. Eu estou dançando, eu estou bebendo, eu estou fumando. Eu não estou bebendo, eu não estou fumando. Eu estou lendo muito, tal, tal. Mas você está preso no sistema ainda. Estar preso no sistema não é só a pessoa que está na igreja ali, não, gente. Ah, eu posso estar sentado numa cama, fazendo programa, eu tanto homem como mulher, né? Não tem nada a ver com isso aí, não tem nada a ver contra isso não, isso aí cada um faz o que quer, né? Isso aí, pra mim, eu não vejo pecado nisso, né? Não, eu vejo pecado se, como eu disse, né? Se uma, se um homem fizer um programa, né? E cobrar tanto uma pessoa, né? Ah, tá, tanto. E depois ele dá o preço, né? Ah, não, aqui a extorquir a pessoa, aí já isso não é favorável, eu não sou favorável a isso, né? Aí, mas no quanto ele fazer o que ele tem que fazer, faz, ele vai satisfazer alguém, a ela, isso aí não tem nada a ver não. É só nos atos de caráter é que a gente já vê problema, né? Então, aí eu te falo, então eu aconselho, né? Mas o homem não, o homem insiste em dar ouvido, aí você vai ver o fim. Então aqui eu venho falando, né, que isso e algo ruim não pode impedir, as suas escolhas não possam impedir, por, sab por saber respeitar a vontade do homem. Então eu não arrumo porta de ninguém, gente. Eu respeito a sua vontade. Mas e algo ruim pode aconselhar, aconselho. Só que na maioria das vezes, então como que algo ruim aconselha, gente? Você não vê aí, Roxo, sou eu tô aqui, ó. É um conselho frenético, presente, é um conselho atual, né? Qual o conselho que eu te dou? Que eu estou aqui, eu sou o El Ruim, né? Eu sou o pai, né? Eu sou o criador. Eu te aconselho a você não ficar nas ilusões mais, achando que outra pessoa, outro ser pode te fazer alguma coisa. Não, eu estou aqui. Ouça-me, busca-me e encontrareis, eu estou aqui. Então, eu aconselho que eu te dou, se sai do sistema. O sistema colocou para você um Yahusha proibido. E você está no Yahusha proibido. Você não está comendo do fruto proibido, sou eu. Você está achando que eu estou ainda distante. Não, eu estou ao seu alcance. Come e bebe. Olha, Yahusha, mas você é muito bom. Não, a minha Rockman, né? A minha simplicidade, na minha sabedoria, eu consegui atingir o sistema, né? É só através disso que eu tinha condição de, de exercer o meu Mispa Yahoo, a materialização do sistema. O sistema hoje é materializado, gente, materializou. E quando os olhos foram abertos, o homem viu, opa, eu tenho que sair fora disso aí. Aí o homem passou a tentando me buscar, a me conhecer. Porque ele viu que o sistema não dá. Então, nisso aí, eu materializei o sistema. Você acha que essa árvore estava ali aleatória? Você acha que na minha imensa roca, uma sabedoria, eu não sabia que ela estava ali? Você vai, tá? Você pensa que eu estou aqui, na minha horta aqui. Eu sei, eu sei quantos frutos tem na horta, quantos animais eu tenho, quantos pássaros vêm aqui. Eu tenho muito passarinho solto aqui, comigo aqui. Eu, eu pego eles, prendo ele aqui, fico comigo com eles uma semana, solto eles voltam, eles soltam. Né? Está aqui, milhares de passarinhos que ficam aí. As plantas, os matinhos. Eu sei cada matinho que tem aí. Eu sei numa árvore, quantos frutos tem numa árvore.
Pode ter milhões de frutos, eu sei quantos frutos tem numa árvore. Eu sei as formigas que estão aí, as minhocas que estão aí, as serpentes que estão aí. Eu vejo. E você pensa que essa árvore estaria ali aleatória, que eu não sabia dela, que eu não sabia tudo, a constituição dela, a origem dela, o porquê dela. Você acha que não? Lógico que eu sei. É lógico que eu sei. E o que que, e o que que ele estava? Ele estava com o sistema de lei dele para matar o homem. Assim hoje, atualmente, é a mesma coisa, gente. Isso é um sistema, isso são os dogmas. Aquela árvore simplesmente representava os dogmas, um sistema de lei para destruir a humanidade. Eu sou a liberdade? Eu sou a liberdade. Aí, Ruth, mas então o homem pode dizer, não, o homem pode fazer o que quiser, não. Ele tem que respeitar o seu semelhante. É isso? Deixa o outro. Você tem um vizinho, deixa o vizinho lá. Você tá na rua, passando, deixa a pessoa ali. Ó. A pessoa quer conversar com você? Conversa. Não quer, não conversa. Você não vai praticar nada com ela, deixa ali. Você tem que saber que você está passando na rua e você está vendo uma pessoa. Você tem que saber. Você tem que entrar no lugar e tem que ver quem está ali. Você dá uma olhada e se percebe o que está ali. E você observa o lugar, se alguma coisa vai te ofender. Se vai te ofender, você se saia fora dali. Você vai ficar no lugar que vai te oferecer risco, sai fora. Então, ali, naquele momento, eu sabia de tudo. E eu aconselhei. Falei assim, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E agora no mundo, eu estou dizendo, existe um sistema para destruir você. Para aprisionar você. Eu estou aconselhando. Mas e algo ruim pode aconselhar? Posso. E eu só posso aconselhar se eu estiver aqui, gente. Eu estou aqui. E o sistema quer dizer que não estou, que eu ouvi. E quando você... O sistema pode te enrolar tanto com a vinda do Messias, que quando você assustar, você já entrou em óbito profundo. Aí você não pode me ouvir mais. Você tem que prestar atenção no que eu estou te falando. Aí você vai entrar num óbito profundo e você não pode me ouvir mais. E aí? O que o sistema faz? Ele pratica uma guerra, uma matança exacerbada. E você entra em óbito ali instantâneo e você não me ouve. Pensa bem. Você foi ceifado. Você não me ouviu. E aí? Você entra num acidente, entra num avião, o avião cai, entra no ônibus, o ônibus cai na ribanceira, você não me ouviu, o sistema foi te enrolando e você ouviu o meu rosto que está lá em cima, que não pode fazer nada por você. Você tem que me ouvir agora. Esse é o conselho que eu dou e eu dei a eles. Gente, o que aconteceu na escritura está acontecendo agora. O fruto proibido, tá aí, sou eu. Você tem que entender a escritura. O sistema agora está fazendo o que é mesmo. Ele fala assim, ó, se você comer de orrucho aí, ó, ele é mentira. O sistema faz isso. Você chega na religião aí e fala que eu sou, não, esse homem é de carne e osso, ele não pode ser o Messias. É o sistema, gente. Você tem que entender. Eu estou fazendo essa inversão de valor para você entender. Você tem que entender. A sua mente, você tem que pensar. Você não tem que pensar como um animal de carga que está sobre um cabeço, que ele tem que olhar só para frente e só para frente. Ele não pode. Se você está com um boi, se o boi vai querer ir para a esquerda, ele está na canga, ele não vai. Se vai querer ir para a direita, ele só vai reto. O burro, da mesma forma, ele está com a viseira, ele só vai. De um cavalo, ele está com a rédea, ele está com o freio na boca, gente. Se ele vai para um lado e para o outro lado que o condutor não quer, que o cavaleiro não quer, o que está
sobre ele puxa aquele arreio, ele puxa a corda, então ele é obrigado a ir na direção que o que monta nele está direcionando. E você está com o arreio na boca, e eu estou tentando te soltar, te livrar. E o sistema te oferecendo um bocado de outras coisas. Mas esse é o fruto proibido que você tem que comer, sou eu. Agora, o fruto proibido, ele é só espiritual, Arrojo? Não, ele é material. Quando você vai num pé de fruta, você vê o fruto, você pega e come o fruto, e você vai sentir se o fruto é bom ou não. Então você tem que me comer para você saber se eu sou bom ou não. Hein? Você não quer me comer? Então me come. E isso aqui é o fruto proibido, gente. Sou eu. Que eles não comeram. Nesse sentido, não. Não, existia dois frutos. O fruto da morte e o fruto da vida. Mas no fruto da morte eu estou, porque eu estou na morte também. Eu estou na morte. Com certeza, absoluta. Por causa da minha totalidade, da minha unicidade, da minha onisciência, da minha expansão, né? Quando eu me expandi, não expandi só em vida, não expandi em morte também. Porque tudo que morre há de nascer outra vez. Pela existência minha que estou em todas as coisas. A semente não morre, não nasce. Por causa dessa minha expansão e da minha contração. Né? Então, na realidade, a mim eles não comeram verdadeiramente. Eles me ouviram. Eles só me ouviram depois que os olhos foram abertos. Mas não queria nem me ouvir. Mas tiveram que me ouvir. Depois que eles materializaram, me ouviram. Né? Mas no mundo espiritual, gente, eles não me ouviram. Eu deixei a liberdade para eles. Deixei. Eu sempre fui assim. O que comprova que eu sou assim é a minha materialização. Que eu sou assim verdadeiramente em espírito, em Ruha. Eu dei liberdade a eles. E eles buscou alianças indevidas. Se você buscar alianças indevidas nesse mundo, você vai à grande derrota. Tome cuidado. Então, é isso. Né? Não é simplesmente você chegar e comer os frutos. Você tem que ver o efeito que o fruto faz em você. Cada fruto, ele faz um efeito em você. Cada fruto te dá um efeito. E eles foram comer do meu fruto quando eu cheguei. Eu falei assim, ó, agora eu tenho que auxiliar vocês, né? Mas a princípio eles não me ouviram também não, gente. Eles me ouviram também não. Eles buscou uma série de justificações. Porque eles já estavam o quê? Inoculado pelo veneno do sistema de lei, do sistema religioso deles. Isso, a culpa é sua, puxa. Tá, não sei o que, tá. Eu falei assim, ok. Mas mesmo a culpa sendo minha, vai ser assim, assim, assim. Não importa. O que vocês estão dizendo para mim não vai importar muita coisa, não. Mas eu ainda ofereço o meu auxílio. Se vocês quiserem, ok. Se vocês não quiserem, esse sistema que vocês acolheu dentro do seu ventre, ele vai arrebentar vocês. Vocês é que sabem.
E continuei. Eu deixei de fazer as minhas coisas? Não, continuei. Eu fiquei lamentando? Não, não lamentei não. Eu chorei? Foi só a escolha de vocês. É igual agora. A escolha será de vocês. Né? O mundo é que sabe. E eu tô aí. Ó. Esse fruto aí é simples, não é? Sim. Mas de tão simples que ele é proibido. Pensa bem a potência que é. A saúde que é, que eu sou. E existe um bocado de coisa proibida que são boas, viu? Eles proibiram para você. Aí eles usam. Eles me proibiram para a humanidade, mas eles fazem a prática dos meus ensinos, tá? Eles não querem que você conheça os meus ensinos, porque a partir do momento que você conheceu os meus ensinos, os seus olhos serão abertos e você vai ver o quão é matador o sistema e quão vidas eu sou. Só que, na maioria das vezes, os ouvidos dos homens se fecham para não crer em Yahushua, Ulrim, Utzadok, Utzavoyal, Shomayal. Eu sou o Yahweh, o Tzaldok, o único que pode te trazer a verdadeira justiça. O Tzavoyal, o único que pode verdadeiramente te trazer as coisas que você não vê, mas que existem, que estão em Shomayal, estão dentro de sua mente, mas estão aprisionadas. E ao Orim, cheio de retidão, e criador, e comandante dos exércitos das alturas, e terminam por selar toda a impiedade que brota nos seus pensamentos. Então, por que terminam de selar toda a impiedade que brota nos seus pensamentos? Porque se fecham para não crer em algo. Quando você não crê em mim, né, quando a pessoa não acredita em mim, o sistema acredita em mim. Portanto, ele me proíbe de vocês ouvir, porque ele sabe que eu existo. Agora vocês se fecham para mim. Vocês não acreditam. Aí que é o problema. Quando vocês acreditarem em mim, vocês derrubam o sistema. Porque o sistema sabe que eu sou Yahushua, que eu sou Messias. Eles têm consciência absoluta. Esses homens que governam os mundos e as nações. E vocês que são governados, essa grande massa popular, essa grande base que sustenta esse sistema, essa elite, vocês têm que acreditar em mim para vocês derrubar essa elite, que senão vocês não vão derrubar a elite. Vocês vão continuar escravos, vocês é que sabem. Né? O que a elite queria lá naquele tempo? Vocês serão igual a Yahushua. E aí vocês poderão derrubar ele. O intuito era esse. E vocês vão tomar todo o governo do cosmos. Mas só que o tiro saiu pela culatra. Quando eles negaram a mim, eles viram que sem mim nada podiam fazer. Eles estavam escravizados do sistema. Aí que os olhos deles foram abertos. Comemos tudo que é podridão do sistema. Agora estamos fracos, inoperantes, estamos escravos. Necessitamos de quem? Do Yahushua. Aí que eles se lembraram de mim. Tá. Nós precisamos dele. É o que está acontecendo agora. Os povos e as nações vão se lembrar de mim. Então, Yahurim, cheio de retidão e criador, né? O Tzavoyal, o Tzaldok. O Tzavoyal e comandante dos exércitos das alturas.
E quando você fecha os seus... Só que na maioria das vezes, os ouvidos dos homens se fecham para não crer em Yahushua. Em Yahu Tzadok Tzavoyal Shomayal, que é Ial, significa, né? Yahushua, o Rim, né? Cheio, o ser eterno criador, cheio de retidão e criador e comandante dos exércitos. Eu sou um comandante de miríades e miríades de Maulahim, de anjos, de Aniyahu, de seres espirituais. Eu sou o comandante. Quando eu cheguei ali, na Terra, que é o que acontece agora, eu aparentemente cheguei só com a minha palavra, tá? Mas eu vim com o meu exército, o meu tisavoial. Por isso que o homem se escondeu. E Satã, todo mundo se escondeu. E foi um homem só? Foi uma infinidade de pessoas. Eles se esconderam, buscaram morrer. Não, eu cheguei com o meu exército. Eu cheguei com o meu exército, cheguei cercado do meu exército. Cheguei ali, ó. Cheguei ali e falei assim, o que aconteceu aí, ó? É o que aconteceu de novo na Terra. Eu estou aqui com o meu exército. O sistema sabe disso. Por isso que ele não conseguiu me atingir até agora. Tentaste várias vezes, mas ainda não conseguiste. Eu estou cercado com o meu exército. O meu exército está aprisionando todo o exército do sistema. Todos os homens do sistema. Até chegar nas cabeças principais. Estou tirando deles a condição de governar, de reinar. Que eu sou o Tzadok, o Tzavoial, o comandante dos exércitos das alturas. E termina, então, quando eles não acreditam nesse comandante, em mim, eles terminam por selar toda a impiedade que brota no seu pensamento. Então, eles selam toda a impiedade, são as impiedades que brotam nos seus pensamentos. Então, eles terminam por selar. Então, eles praticam tudo aquilo que o sistema quer. E entendem que estão fazendo o que é certo. Eles selam a impiedade. O que é selar a impiedade? É fechar os olhos para mim. Selar a impiedade é ir à prática do mal. Aí pronto. É o fim. Tá? Temos mais tempo ainda, né? Lembramos a você, que às vezes começou a ouvir agora, estamos cumprindo a 69 semanas dadas ao Navim, ao profeta Dayanu. Eu vou manter as escrituras. Eu vou manter o Renovado Testamento e o Antigo Testamento, tá? Eu vou manter. E vou manter uma série de escritos de todos os pensadores, filósofos também. De todas as doutrinas que buscam a libertação na Terra. E você vai me ver em cada uma delas. O fruto proibido vai estar ali. Que sou eu, Yahushua, que eles não puderam declarar. Tá? Porque o fruto proibido é o que eles não comeram, né, gente? Rússia, eles não comeram? Eu tenho que fazer esse conta pronto para você. Porque eles comeram daqueles que eles deram para eles. O sistema vai deixar você comer a comida deles. E a comida, o fruto proibido, são os frutos que eu crio. E eles não te permitem. Eles vão tentar proibir o máximo para te manter cativo. Então, o ídolo em si mesmo não pode causar nenhum dano ao homem, por ser apenas uma estátua. Mas o homem corre o risco de tornar-se como o ídolo, que é morto, pois tem cabeça, mas não pensa,
Têm olhos, mas não veem. Têm nariz e não cheiram coisa alguma. Têm boca, mas não fala. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. E nem os seus nomes podem fazer alguma coisa de bem ou de mal para o homem, pois simplesmente não existem mais, porque já foram julgados e mortos, pois estão destituídos da presença de Yahweh, o Raim, o dono e autor da vida, e o sopro da Raim Haulanhal Roxa, da Raim, da vida eterna de toda a criação. Então, naquele momento, né, da minha sentença, esses seres, eles perderam a condição. Né? Eles perderam a condição. Porque eles tinham perdido antes. E quando chegam ali, crescem neles novamente o intuito de grandeza. Nós vamos ascender aos céus, ao Shomayal, e ser como Yahushua. E vamos derrubar Yahushua. Nós seremos maiores que Yahushua. Isso que foi o comboio, que foi o acordo do homem e da mulher e de Satã, do sistema. Eles entraram em aliança. Mas quando eu chego com o meu exército do Shomayal e me apresento a eles, pronto. Aí eles falaram, não dá para competir. E eu disse, há arrependimento em algum de vocês? Aqueles que se arrepender têm a chance de viver. Os que não, a morte vos aguarda. A morte eterna. Mas já era a segunda chance para o sistema, para Satã. Quando ele estava nessa instância inferior. E ele praticou tudo aquilo que praticou lá. Não há como. E agora, com a minha estadia em terra, ele pratica tudo aquilo que eu não mandei praticar. Então não tem chance. Elimina-se este. Não tem possibilidade alguma. Porque todas as chances já foram lhe dadas. Não há como mais a convivência dele entre os homens. Então, o ídolo, né? Você se torna como o ídolo, né? Que os ídolos se tornaram verdadeiramente estátuas. Eles vieram a ser lembrados só em estátua. Porque quando você faz uma estátua, é porque aquilo não tem mais força de nada. Aquilo não faz mais nada. Fica ali. Ele não te dá um copo de água, ele não conversa com você, ele fica ali. Ele é inerte. A sua salvação, né? A sua proteção, o seu auxílio se tornou naquilo. E você, quando olha para aquilo, você se torna como aquilo. E você passa a dar a sua vida a uma imagem. Aí é que a imagem fala através de você. E você se torna como ela. Quando você deixar a sua existência, você vai se tornar uma estátua como ela. Inerte. Uma múmia. Acaba-se para você. Você volta para a estátua. Se torna uma pedra de sal. A escritura é bem clara. Aquela mulher se tornou uma estátua de sal, mediante aos seus ídolos. Você está vendo o mar aqui? Está vendo o mar? Você consegue enxergar o mar aqui? O rio? O mar? Um deserto? Consegue? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Ó. Consegue ver os pontos, é? Navegue. Então, pegando o viés atrás, então, você que está chegando agora, não terminei de explicar para você,
continue aí ouvindo o Yahushua, tá? E dá o alimento àqueles que necessitam também. Fala de mim para as pessoas. Olha que o Messias está aqui, ó. E você vai de boca, ó, nós vamos conquistar a terra, vamos libertar as pessoas de boca em boca. Porque o sistema não vai permitir de você fazer um grande trabalho que vai me apresentar ao mundo, né? O sistema vai se utilizar disso para enriquecer e vai desmerecer a Sholem, a salvação minha, que eu dou aos homens. Que os homens a conquistam mediante o seu desenvolvimento espiritual e a sua persistência. Então, você vai fazer esse trabalho assim, né? Esse trabalho unitário, você, primeiramente com você, e depois você pode lançar a semente, né? Lança a semente que vai produzir, vai nascer. Então, é a 69 semanas do profeta de Dayanu, né? Chamaram de Daniel, é Danu, Danu. E destinadas ao seu povo, né? Quem é o povo de Dayanu? É o povo que necessariamente espera o Messias. E porque espera o Messias, acreditam em mim, porque eu sou o Messias. Eu sou o Messias de raio. Então, cumprimos a 70 semana, né? A 70ª, né? A 70ª semana cumprimos, né? Agora começamos na 69. Hoje, né? Nessa data, né? Tem que ver a data aí, né? Que data que é hoje, né? Você vai ver que data que é, né? Vai ser 16 de novembro, né? Parece que é, né? 16 do 11, né? Depois você confere aí se é. Uma segunda-feira hoje. Você confere. Depois eu vou conferir isso aí. Então, dando continuidade aqui, né? Mas temei, pois, a maldade dos homens, mas temei, pois, né? Não temais aos estátuas. O estátua por si só, ele não vai fazer nada. Vai ficar quieto ali. Se você depositar nele, no estátua, a sua crença, aí é complicado. Porque você se torna como ele. Pedaço de gesso. Toma cuidado. Mas temei, pois, a maldade dos homens, porque se utilizam dos nomes. Então, aí eles colocam as imagens para você adorar e você vai e adora. Você cai no sistema, né? Mas depois que você tiver já um gado bem domesticado ao coxo, ao sal e ao milho, eles te arrastam, isso aqui é doce. Aí eles praticam todo tipo de impiedade e maldade para com o seu próximo, que é o próprio ser humano. Ou é, quando alguém se utiliza de idolatria, a primeira maldição é dele próprio. Então você toma cuidado que mas temei, pois, a maldade dos homens. Então, esses mesmos homens que te indicam os status falsificadores para você adorar, eles mesmos é que vão praticar as atrocidades, as aberrações contra a humanidade. Em nome dessas status, eles vão praticar toda a série de crimes de guerra existentes na Terra. E você pode estar como um envolvido nisso, como uma vítima, debaixo dos escombros. Tome cuidado. Se saia do sistema. Não acredite nesses homens que se usam dessas imagens, que colocam essa série de imagens em toda a terra, em toda a cidade, chega lá com as empresas, coloca as imagens, tá? Eles fazem a consagração da terra àquela imagem. E você está batendo palma para isso. Eles estão instituindo ali o quê? Um reino das trevas ali. Para depois entrar para destruição. Ali eles marcam o território.
O que marca o território? Eles ficam uma bandeira, uma estaca. É a imagem. Dando autoridades aos seres espirituais de atuar naquela localidade. Você não acredita nisso, mas eu sei o que eu estou falando. Tome cuidado com essa prática de idolatria. É muito perigosa, porque ela invade contra a privacidade humana. Mas temei, pois, a maldade dos homens, porque se utilizam dos nomes de seus ídolos. Então, cuidado, que os homens vão se utilizar desses nomes, desses ídolos, dessas estátuas, para praticar o mal. Para praticar todo tipo de impiedade e maldade com o seu próximo, que é o próprio ser humano. Ou é, quando alguém se utiliza de idolatria, a primeira maldição é dele próprio. Então, quando você se utiliza, a primeira maldição é de você mesmo. Qualquer um, tanto aquele que pratica a impiedade, quanto aquele que recebe a impiedade. Os dois morrem abraçados numa maldição idolátrica. Eles perdem verdadeiramente a vida e a existência neste mundo. Portanto, confie somente em Al-Hurim. Agora, quem é Al-Hurim? Você está falando em Al-Hurim? Cadê? Mostra ele. Eu sou Al-Hurim. Eu estou aqui. Eu sou Al-Russo. Não tem mais mistério. Acredita a mim. E obedeçam à palavra de Al-Russo, tá vendo? Para você crer, quando você crê em Al-Hurim, você obedece quem? A palavra de quem? De Al-Russo. Então, quem que é Al-Hurim? É Al-Russo? Aqui você vê nitidamente, né? Que o Al-Hurim é Al-Russo. Então, olha, você vê nitidamente, né? O livro da vida é bem esclarecedor. Quem vê, aqui ó. Portanto, confie somente em Al-Hurim. Ok. Mas eu não vejo Al-Hurim. E obedeçam à palavra de Al-Russo, que vocês veem. Então, quando vocês confiam somente em Al-Hurim, vocês obedecem aqui à palavra dele. Por quê? E Al-Hurim tem palavra. E quem é a palavra de Al-Hurim? É Al-Russo? Então, simplesmente, Al-Hurim sou eu. Essa palavra é Al-Russo. Obedeça à palavra de Al-Russo. Ou é a palavra de Al-Hurim, que vocês veem. E Al-Hurim que vocês veem. Al-Russo que vocês veem. Pois as minhas palavras, as minhas Davaru, são de Yahuabe. Então, essas minhas palavras são de quem? De mim? De Yahuabe, que tem me enviado. Que tem me enviado. Que tem me enviado. Eu tenho enviado as minhas palavras. Eu tenho enviado as minhas palavras a vocês. Para vos consolar e vos fazer saber de toda Emetial, verdade existente. Então, eu trago essa palavra, eu, Yahurim, trago essa palavra, Yahushua, para te confortar, né? Para vos consolar, admoestar, aconselhar, né? E vos fazer saber de toda Emetial, a verdade existente. Eu, Yahushua, sou um com o. Eu, Yahushua, sou um com o. Sou um. Se eu sou um, eu não sou dois? Se o Yahweh é um comigo, nós somos um. Quem crê, quem vê a mim, Yahushua, vê também a Yahweh. Quem vê a mim, Yahushua, vê também a Yahweh, o Rim. E quem crê em Yahweh, o Rim, ouve as minhas palavras. Então, quem crê em mim, ouve as minhas palavras. Porque são palavras do Ruha Yahweh. Então, essas palavras é de quem? De minha, do Ruha Yahweh. Então, aí entra outra pessoa, o Ruha Yahweh, que sou eu. Tudo está manifesto neste corpo. Tanto o Yahushua como o Ruha, a palavra, o Ruha, a palavra. Muitas vezes você vai ver que o Yahushua é a palavra, outras vezes você vai ver que Yahweh é a palavra. E Yahushua é o homem. Outras vezes você vai ver que o Ruha é o homem, você vai ver outras vezes que o Yahweh é o homem.
Tudo está em mim. Neste tempo atual, aí eu identifico o ser. Neste tempo atual, eu e o quem? Yahushua. E o Ruha Yahu. Então, nesse tempo atual, eu quem? O Ruha Yahu. Eu quem? O Yahushua. Olha bem, aqui você vê o Yahushua, você vê o Ruha e você vê quem? O Yahu, que é quem? O Ruha. Aí você vê Yahushua. Então, estou aqui. Você consegue entender isso, não? Certamente é um. Decidimos, então decidimos como? Eu decidi. Porque esse decidimos, ele vem numa amplitude cósmica de existência eterna e de estar em todos os lugares. Então, por isso que há esse plural. Porque você pode dizer, como que você está aqui e você se refere, você está em outro lugar? Por causa dessa coexistência cósmica, da onisciência. É por isso que eu elevo ao plural. Porque dessa maneira eu tiro o direito de Satã me desmerecer e tirar a credibilidade sua que deve estar em mim. A sua credibilidade em mim, ele pode querer tirar. Né? E por isso que eu uso o Urim no plural. Por essa condição física, naturalmente humana. Eu digo física, de estar em todos os lugares. Por quê? Eu posso ocupar todos os lugares, verdadeiramente. Nesse sentido cósmico. Através da palavra, o vento leva a palavra em todos os lugares. E através dos meus pés que está em terra. E da minha palavra que está, ela pode girar o cosmos. O universo. Os oceanos, os mares, os rios, as florestas. Os mundos. O espaço. O espaço aonde você entende que não é ocupado. Mas eu o ocupo com toda a minha palavra. Aonde todos podem me ouvir. Que todo ser que respira há de me louvar, de me ouvir. Neste tempo atual, eu e Yahushua e Uruha Yahu decidimos entrar logo com a apresentação do nosso Shuan, do nosso nome, do nosso nome, tá vendo? Então decidimos entrar logo com a apresentação do nosso nome, Yahushua, para Sholem, para a salvação do homem, em Ushuan, no Shuan, em Ushuan, Yahushua, devido à abreviação dos tempos, visto que Adamá, a terra, virou uma infestação de falsos nomes destinados à salvação humana. Então, por essa principal causa, não enfatizamos tanto no aprendizado total do hebraico, arcaico, uma vez que o homem, já está muito desgastado pelo engano das meretrizes religiosas. Enfatizamos sim na boa e correta pronúncia do Shuan e Yahushua, o que basta para a Sholem dos povos e das nações. Para a salvação, para a Sholem, para a salvação é necessário fazer o básico, e o básico é abandonar os ídolos e toda sorte de maldade e engano, e firmar-se somente na pronúncia correta do Shuan, do nome, da Sholem, Yahushua. E isso é o suficiente para a Sholem. Simplicidade e humildade são as principais atitudes que devem existir na vida humana. E com este objetivo de
humildade e simplicidade, eu, Yahushua, e meu Yahuwab, iremos nos dedicar a ensinar a todas as nações e povos da Adamar, terra, a pronúncia correta do nosso Shuan, do nosso nome. E esta pronúncia é a obra número 1 da criação de todos os tempos para a raça humana, na Adamayahô, na terra, e para os seres humanos já resgatados, já resgatado, né? Que serve a Yahurim, sem cessar, no Shomayal, onde estão as moradas eternas do Ruha Yahu. Então, vamos ler até aqui? Então, o primordial, o primeiro, né, é ensinar o nome, né? E você vê assim, gente, o Yahushua, o Yahushua é muito estranho, é verdadeiramente estranho. Eu venho fazer essas 69 semanas com o nome, né? E o escrito bate aqui em cima, né? A, a minha preocupação com o nome, gente, é porque eu vou estar eternamente com esse nome. Então, para dar que você não venha guerrear comigo em outras instâncias, você já entende aqui. Yahushua. Que esse nome, ele tomou uma forma corpórea. Anunciada previamente por todos aqueles que esperavam. E esses que te anunciavam, Yahushua, como é que estão? Eles estão alegres? Porque eles estão vendo que o que eles diziam era verdadeiramente a minha palavra. Eles vão se sentir honrados por isso. A honra deles será essa? O trabalho deles não foi em vão. Então é isso. Fala assim, Yahushua, mas então agora tá bom, nós só sabemos o nome, nós podemos jogar você fora, ok? Aí você vai ficar perplexo. Você não comeu do fruto da árvore da vida, sou eu. Você morre. Se você não comer, você morre. Você morre de fraqueza, de fome. E você não adianta, gente. Aqueles que falam assim, só o nome importa. Vê o tanto que você está equivocado. Posso te mostrar como que você está equivocado? Posso te mostrar? Só o nome, só o nome basta. Você está sempre procurando tirar o véu. Você está sempre querendo conhecer o Yahushua. Quando é que ele vem? Quando é que ele vem? Ai, eu quero o Yahushua, meu amado. Então só o nome não basta. Você quer a pessoa do nome. Aquela mulher, aquele homem. Flor de lis. Eu amo tanto a flor de lis. Mas você quer ver a flor de lis. Você quer comer ela, você quer abraçar, você quer beijar ela. Você quer se entrelaçar com ela. E quando ela fala que vai viajar para te ver, ou seu flor de lis, né? Eu falo flor de lis porque tanto homem quanto mulher, né? E você fica esperando. E você sabe que existe a flor de lis, você quer ver ela. Aí você vai pro encontro. Assim é vocês. E eu estou aqui. Eu estou aqui. O nome. A pessoa que você queria. Isso é utópico. Só o nome. Não, tem que ter a pessoa do nome. Toda pessoa carrega o seu nome espiritual. Todo espírito tem seu nome. E necessariamente eu devo merecer todas as honras mediante ao nome que eu tenho.
né? Então é isso. Gente, vamos encerrar por aqui, né? Que é o fruto proibido, Yahushua, possa ser acessível a todo ser que respira, em toda a terra, toda Adama Yahu, em toda Roland Yahu, em todo o Olam, em todo o mundo, em todo o cosmos Yahu, todo o universo. E que o sistema de proibição caia. As suas bases, as suas colunas de sustentação e a sua cabeça role por toda a terra e não exista mais. Assim diz nas 69 semanas de Dayanu, dadas à salvação do seu povo e ao Rude. Yahushua, Home Yahushua Hayohem. Yahushua para todos os povos e nações. Aminal, Ul.